Glória a Deus. João capítulo 5, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Conforme você for encontrando, você tem total liberdade para glorificar ao nome do Senhor, dizer que Ele é santo, dizer que Ele é bom. A partir do versículo 1, o texto nos diz assim: E depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos e cegos, mancos e ressecados ou ressequidos, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Com a mão sobre o coração, diga comigo assim: Fala comigo, Deus. Eu quero ouvir sua voz. Fala comigo. Amém. Queridos, eu quero falar com os irmãos essa noite sobre o diálogo da cura. O diálogo da cura. Jesus está subindo a Jerusalém por ocasião da festa dos judeus. E a Bíblia não menciona ao longo do capítulo 5 que festa era essa. Até porque para a narrativa do texto não havia importância especificar que festa era. O fato é que era uma festa e o foco central é a cura que Jesus realiza. E o fato dessa cura ter sido realizada no sábado. A Bíblia menciona que próximo, no texto que nós lemos, próximo à porta das ovelhas havia um tanque em hebraico chamado Betesda. E junto àquele tanque havia uma multidão de enfermos, cegos, mancos. E nós lemos aqui na leitura da tradução que eu fiz, a palavra é ressecados. Mas a
tradução aqui, a ideia é pessoas com membros ressequidos. Pessoas com membros ressequidos. E é interessante mencionar que por ocasião da festa, uma grande multidão passava por aquele lugar, visto que o tanque ficava na região nordeste do templo, onde era realizado o sacrifício. E a passagem próxima era a chamada Porta das Ovelhas, por onde as ovelhas que eram levadas ao sacrifício passavam. E há nesse texto um grande contraste. E qual é? É o fato de duas multidões se encontrarem. Duas multidões se encontram. A multidão que estava subindo à festa e a multidão dos enfermos. A multidão que sobe para a festa para se alegrar e não tem coragem de se compadecer da multidão à porta da festa, que sofre por uma necessidade de uma cura física e uma cura emocional, porque alguns padeciam de enfermidades há muito tempo. São multidões de pessoas que passam pela porta das ovelhas e que vão ao templo festejar e se alegrar, mas não se compadecem de quem sofre do lado de fora, a porta da festa. Sem falar que o nome Betesda em hebraico significa casa da misericórdia ou casa da graça. Betesda em hebraico significa casa da misericórdia ou casa da graça. E o mais triste é que o tanque não faz jus ao seu nome. Porque pouquíssimas pessoas encontravam graça e misericórdia no tanque de Betesda. Mas Jesus está chegando. E está chegando em Jerusalém quem pode se compadecer. Pois, aliás, fazia parte do ministério, do seu ministério, curar as doenças citadas no texto, no versículo 3 que nós lemos. Havia uma multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento das águas. Fazia parte do ministério de Jesus curar essas doenças. Em Isaías, capítulo de número 35, versículo 3 a 6, o profeta vai dizer em sua profecia: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então fazia parte do ministério de Jesus curar essas enfermidades que são citadas ao longo do versículo de número 3. De toda aquela multidão, Jesus se aproxima de um único homem que estava enfermo há muitos anos. Jesus se aproxima de uma única pessoa e é um homem que está enfermo há aproximadamente 38 anos. E o diálogo de Cristo vai ser essencial para a cura deste paralítico. Porque após 38 anos sofrendo no mesmo ambiente, acometido dessa enfermidade, a dor dele era muito maior, muito além do que simplesmente não andar. Ele estava há 38 anos sofrendo e a dor dele era muito maior do que simplesmente não conseguir andar. Ia muito além disso. Por isso Jesus inicia um diálogo com o paralítico e Jesus dá início ao diálogo que seria essencial para curar o paralítico. E a primeira coisa que Jesus manifesta ao longo deste texto que nós lemos é o fato de que ele sabia que o paralítico estava ali há muito tempo.
Olhe para o versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, Jesus sabia da enfermidade daquele homem. Isso é fato. Jesus tinha conhecimento, até porque a Bíblia nos mostra que Jesus sobe a Jerusalém desde os 12 anos de idade. Então é provável que Jesus já tivesse visto aquele homem no ambiente onde ele estava, porque Jesus subia a Jerusalém, e é provável que Jesus esteja vendo este homem sofrendo à beira do tanque aproximadamente 18 anos, no mínimo. É interessante mencionar isso, porque não é porque Jesus sabe da nossa necessidade que ele é obrigado a fazer alguma coisa. Não é porque Jesus sabe que nós estamos em sofrimento também que chegou o tempo dele agir. Até porque Jesus sabe de todas as coisas. Mas entre o fato dele saber e chegar o momento de agir, existe um abismo. Jesus sabia que o homem estava naquele estado e ele passava pela região aonde o homem estava há aproximadamente 18 anos. Mas não havia chegado o tempo de agir e Jesus não é precipitado. Jesus nunca age antes do tempo. Se nós formos olhar ao longo da Bíblia Sagrada, o processo é mais importante do que o milagre em si. Deus valoriza muito mais o processo do que o milagre em si. Se nós formos olhar para o exemplo de Davi, ele é acompanhado por Deus desde a sua meninice. Deus acompanhou Davi por detrás das malhadas, enquanto ele pastoreava o rebanho. Deus acompanhou Davi quando ele matou o urso e matou o leão. Deus acompanhou Davi quando Davi, entre os 15 e 18 anos aproximadamente, ele foi ungido rei por Samuel na casa de Jessé, seu pai. Deus acompanhou Davi quando Davi foi ao campo de batalha levar mantimento aos seus irmãos. Deus acompanhou Davi. Davi já era ungido rei e Deus estava acompanhando Davi. Deus acompanhou Davi quando Davi desafiou Golias. Deus acompanhou Davi quando Davi venceu Golias. Deus acompanhou Davi quando Davi se tornou escudeiro de Saul. Deus acompanhou Davi quando Saul se enciumou de Davi e começou a persegui-lo para o matar. Deus acompanhou Davi quando Davi acertou e quando Davi errou, Deus acompanhou Davi. Deus acompanhou Davi quando Davi começou a reinar em Hebrom, porque Davi começa a reinar em Israel, mas não é sobre o reino todo. Ele começa a reinar em Hebrom e ele reina por aproximadamente 7 anos. Um reinado que era seu por direito desde os 15. E o tempo passa e ele podia ter se desesperado. E Deus estava o acompanhando, até que Deus acompanha Davi assumindo o trono de todo o reinado de Israel. E entre a unção de Davi e o seu trono em todo o território de Israel se passam entre 15 e 18 anos, mais ou menos. Entre 15 a 18 anos de processo. Porque para Deus mais importa o processo do que o milagre em si. Porque o processo nos capacita para viver o milagre que Ele quer liberar sobre nós. Há coisas que Deus prometeu para nós que se Ele nos entregar na atual conjuntura, na atual situação que nós vivemos, nós vamos nos quebrar. Então, para Deus, mais vale o processo do que o milagre. Porque o milagre é uma certeza, mas o processo é a preparação para que nós possamos desfrutar com qualidade o que Deus quer
liberar sobre nós. Deus sabe quando agir. Mas ao seu tempo, Ele entregará tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então passe pelo processo. Deixe Deus lapidar e moldar na medida e intensidade que Ele deseja, porque Ele sabe. Deus sabia de todas as mazelas que vieram sobre a vida de Davi. A perseguição, a humilhação, os atentados de morte. Mas não havia chegado o tempo. E em cada uma das situações que Davi vivenciou, o moldou para que ele assumisse o trono de todo o território de Israel. Então Jesus sabe, mas ele vai agir no tempo. Depois de manifesto o fato de que Jesus sabia, vem a pergunta de Jesus, que está na parte C do versículo 6 e o versículo 7. Jesus chega àquele homem e no versículo 6 ele diz: queres ficar são? Versículo 7, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus chega àquele homem e faz uma pergunta simples: queres ficar são? E é uma pergunta que exige uma resposta simples, um sonoro sim ou não. Porque a pergunta é muito direta. Jesus vai direto no homem e diz: você quer ficar são? Sim ou não? E parece que a resposta, logicamente, deveria ser um sonoro sim. Mas aquele homem estava com uma mágoa, um ressentimento, com a espera pelo tanque, que não conseguiu suprir a carência que havia nele, e aquela mágoa estava tão aflorada dentro dele, que ele não consegue dar a devida atenção à pergunta de Jesus. Então Jesus pergunta: queres ficar são? E ao ouvir a pergunta, ele despeja o seu ressentimento. Porque ele está há 38 anos nessa situação de espera. Então ele responde: Senhor, eu não tenho. Ele não responde nem que sim nem não. Ele diz: eu não tenho quem me jogue no tanque. Porque quando eu vou descer, vem outro e toma a minha frente. Ele estava tão focado no tanque, nós podemos até admitir que o tanque era um instrumento de cura. Só que era um instrumento de cura limitado. Porque de quando em quando a água era agitada, e o tanque tinha capacidade de curar um apenas. Então era um instrumento de cura, mas um instrumento de cura limitado. Então, ele estava tão focado e tão magoado, ressentido pela incapacidade e a limitação do tanque, que ele não conseguiu perceber que diante dele estava o rio. Ele estava tão focado no tanque que ele não percebeu que o rio de água viva estava fluindo diante dele. Que a fonte de água viva estava diante dele. Ele estava tão focado na limitação do tanque que ele não consegue perceber que a fonte estava diante dele. E o tanque está limitado a curar um de quando em quando, mas a fonte não tem limitação, ela cura tantos quantos forem necessários, porque a água não para de jorrar. Aquilo que é celestial não cessa, não acaba. Se nós somos para o milagre da viúva, em 2 Reis capítulo 4, o azeite se encerra quando os vasos acabam. O que encerrou primeiro, o vaso ou a multiplicação? O vaso, porque o vaso era material da terra, era um material limitado. Aquilo que é da terra tem as suas limitações, aquilo que é da terra tem a sua capacidade limitada, mas aquilo que flui de Deus para nós é ilimitado. Só que às vezes
nós deixamos a voz do nosso trauma falar mais alto do que a voz de Deus, perguntando a nós: queres ficar são? Uma pergunta simples. Ele estava tão atento ao seu trauma causado pelo tanque que não percebeu que o rio da graça, o rio da misericórdia estava passando diante dele e tudo que ele precisava era mergulhar. Tudo que ele precisava era mergulhar. E o propósito da pergunta de Jesus é ir muito além de um apenas sim ou não. O propósito da pergunta de Jesus era ir muito além de um simples sim ou não. Jesus sabia o que estava dentro do coração daquele homem. E que agora ele quer que o homem reconheça o seu próprio trauma. Jesus sabia o que estava enterrado no coração daquele homem. Jesus sabia. Mas aquele homem não tinha noção de como aquilo o afetava. Então Jesus agora quer cavar no coração daquele homem aquele trauma. Jesus quer desenterrar, ele quer colocar o dedo na ferida, ele quer jogar álcool na ferida. Porque ninguém pode ser tratado antes que reconheça que tem um problema. Ninguém pode ser curado sem que reconheça a necessidade de um tratamento. Então Jesus está perguntando. E a pergunta de Jesus tem, no mínimo, 2 propósitos. Além do fato de cavar o trauma que estava enterrado no coração daquele homem. O primeiro propósito da pergunta é despertar a fé. Jesus tinha o propósito de despertar a fé naquele homem. Aquele homem estava sofrendo há tanto tempo que a sua fé havia morrido. Se não havia morrido por completo, estava no mínimo na UTI. Porque há tanto tempo, tendo a sua fé, a sua crença desgastada pela não obtenção do milagre, pela falta de resultado, haviam mirrado a sua fé. E Jesus se aproxima dele para primeiramente despertar a fé daquele homem. Porque era necessário reacender a chama da esperança no seu coração. Porque Jesus não era um milagreiro barato. Jesus não é milagreiro barato. Um curandeiro que cura a troca de dinheiro, de uma somatória de dinheiro, como havia muitos naquela época. E deve haver por aí hoje em dia. Jesus não é assim. O preço da cura que Cristo manifesta em nós é a fé e a confiança de que Ele cuida de nós. Jesus não trabalha por dinheiro. Até porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ageu 2:8. Não adianta tentar subornar a Jesus. O preço do milagre é a fé e a esperança. É crer que Ele cuida e zela por nós em meio às nossas necessidades. Até Jesus é quem vai dizer em Marcos capítulo 9, versículo de número 23, que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Ele olha para um pai, em Marcos capítulo 9, depois você pode ler esse texto com calma, que tem o seu filho que é possesso por um espírito. E aquele homem já estava há muitos anos vendo seu filho sendo vítima daquele espírito maligno. Jesus olha para aquele homem e diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então Jesus vem para despertar a fé, porque a possibilidade de alcançar o milagre está na fé, de que Deus é poderoso para fazer. Então Jesus vem e pergunta para despertar a fé. Segundo, Jesus pergunta para testar a sua sinceridade. Jesus pergunta para saber qual era do coxo, qual era do paralítico. A pergunta de Jesus, de fato, é real e sincera.
Ele está olhando para o paralítico e dizendo: você quer ficar são? Você quer ser curado mesmo? Por que Jesus pergunta isso? Porque há enfermos que não querem ser curados. E eu não falo só de enfermidades de ordem física. Eu falo de enfermidades de ordem emocional, psicológica, espiritual. Há enfermos que não querem ser curados, porque tiram proveito da sua situação. Sabem que tem um problema, mas não querem se livrar do problema. Porque de alguma forma utilizam da sua enfermidade como muleta para viverem uma vida de facilidade. Uma vida baseada em auxílio dos outros, sem ter a necessidade de trabalhar ou se sustentar. Fora que até mesmo aqueles que não vivem da mendicância, há daqueles que utilizam da enfermidade para tirar vantagem da simpatia e da bondade de amigos e familiares. É falar que você não conhece ninguém assim. Então Jesus olha para aquele homem e diz: você quer mesmo ser curado? A pergunta de Jesus, em outras palavras, vem para confrontar o paralítico. Porque Jesus está olhando para ele e o interrogando e o confrontando da seguinte forma: você está pronto para assumir as responsabilidades que a sua cura e a sua restauração vão trazer para você? Porque você está 38 anos à beira do tanque, vivendo do que os outros dão, sem a necessidade de trabalhar. Você está pronto para levantar daí e viver a sua vida com a força do seu braço, assumindo as responsabilidades, assumindo as consequências que essa independência, essa restauração vão trazer para você? Jesus está olhando para o homem e perguntando o seguinte: você está pronto para assumir a responsabilidade que a restauração vai trazer? Porque toda cura, todo milagre, toda restauração traz consigo uma carga de responsabilidade. Toda mudança, toda bênção da parte de Deus traz consigo uma carga de responsabilidade. Jesus está testando a sinceridade deste homem. Você quer isso mesmo para a sua vida? Você quer isso mesmo para você? Então, Jesus pergunta para este homem: você quer ficar são? E aquele homem põe para fora o seu trauma. Aquele homem libera o que estava trancado no seu coração. O seu ressentimento com o tanque. E como Jesus vê que aquele homem estava tão preso à limitação do tanque, que não conseguiria dar uma resposta satisfatória, Jesus olha para aquele homem e dá uma ordem. Olha o versículo 8. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Após esse rápido diálogo que nós vimos e foi registrado nos versículos 6 e 7, Jesus olha para aquele homem e dá uma simples ordem: levanta-te. E a palavra levanta-te aqui vem do grego egeiro. Levanta-te vem do grego egeiro. E a palavra egeiro no grego significa despertar, fazer levantar, acordar, despertar do sono da morte. Chamar de volta da morte para a vida. Quando Jesus olha para aquele homem e diz levanta-te, Jesus está indo muito além do que apenas colocar aquele homem de pé. Jesus está restaurando a vida daquele homem. Jesus está levantando ele da morte para a vida. Jesus está transformando uma sentença de morte que ele estava vivendo ao longo de 38 anos para uma vida nova. Jesus está
usando um termo, e esse termo egeiro, no Novo Testamento, é frequentemente utilizado para descrever ressurreição. Jesus estava mais do que restaurando a capacidade daquele homem andar. Jesus estava dando vida, e vida nova àquele homem. Os milagres de Cristo sobre nós têm um propósito muito maior do que apenas abençoar as nossas finanças, de restaurar a nossa saúde, restaurar casamento, restaurar família. É lógico que tudo isso é salutar, mas o propósito de Cristo era ir muito além disso. O propósito dele é nos dar vida, através das restaurações que ele gera em nós. Ele nos restaura para que nós experimentemos vida. Porque, aliás, ele diz em João 10:10 que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, Jesus está restaurando a vida. Os milagres de Jesus e suas bênçãos sobre nós nos acrescentam e restauram a vida em nós. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O propósito de Deus em nos abençoar é nos gerar vida. A bênção do Senhor sobre nós nos enriquece. Enriquecer aqui é tornar rico, e a expressão vai muito além do que apenas monetariamente. A bênção do Senhor enriquece a vida como um todo. E não acrescenta dores. Não acrescenta tristeza, não acrescenta sofrimento. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Nós precisamos aprender a largar de mão aquilo que nós entendemos como bênção, mas só nos causa sofrimento. Porque a palavra de Deus é clara em dizer que ela não acrescenta dores. Se veio de Deus, não vai acrescentar dor sobre você. Então aprenda a largar mão daquilo que Deus não entregou a você. Porque às vezes nós estamos brigando com algo que nós acreditamos ser de Deus, que nos tira completamente a paz. Quando na verdade a bênção de Deus traz paz. A bênção de Deus traz calmaria. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Após a ordem de levantar, Jesus dá outra ordem. Qual ordem? Toma o teu leito. Toma a tua cama, toma a tua maca e anda. Agora a pergunta é, para que levar o leito? Por qual motivo levar o leito em que ele se deitou por anos a fio? Por que levar o leito onde ele derramou lágrimas de dor intensamente ao longo de 38 anos? Para quê? Não seria um gatilho? Não traria memórias de dor para ele? De um passado que ao longo do tempo ficaria distante? Para que levar? A resposta é simples. Jesus manda levar o leito porque o leito é um instrumento pedagógico. O leito é um instrumento pedagógico. O leito era um mecanismo de memória. Para quê? Para que ele nunca se esquecesse de onde Jesus o tirou. Para que ele nunca esquecesse de onde Jesus o encontrou. Quando nós nos ferimos, por qualquer motivo que seja, você vai, tropeça e cai, está cortando algum legume, se corta, você cai, raspa o braço na mesa e se corta, independente de qualquer ferida que seja. Após o período de cura, o período em que
de tempo que leva para nós sermos restaurados a uma condição que a ferida está fechada, em nosso corpo sempre fica uma marca. O nome dessa marca nós damos de cicatriz. E por mais que a ferida não esteja mais aberta, por mais que o sangue não esteja escorrendo, por mais que a ferida nem ao menos doa mais, não dói. Você olha para a ferida, olha para a cicatriz e não dói. A cicatriz nos faz lembrar que um dia a ferida esteve ali. A cicatriz nos faz lembrar que nós passamos por esse processo de dor. Da mesma forma, quando Cristo nos cura, quando Cristo nos restaura, quando Cristo nos levanta, quando Cristo nos coloca de pé, quando Cristo nos resgata, quando Cristo nos salva, quando Cristo nos perdoa, quando Cristo nos concede nova vida, Ele permite que em nós fique uma marca, para que nós nunca venhamos a esquecer de onde Ele nos tirou. Porque algumas pessoas, com o passar do tempo, tendem a empinar o nariz. Deus sempre vai deixar uma cicatriz dos traumas do seu passado em você, que vão servir de instrumento pedagógico, de mecanismo de ativação de memória, para que você e eu nunca venhamos esquecer de onde Deus nos tirou. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Em Salmo de número 113, versos 7 e 8 diz: Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. A Bíblia está sendo clara em dizer: Deus muda o homem, a mulher, de uma situação para outra, de uma situação de miséria para uma situação de abundância, de uma situação de morte para uma situação de vida, para uma situação de escassez para uma situação de abundância. Ele consegue, ele pode, mas a Bíblia deixa clara que ele tira do monturo para os príncipes. Ou seja, a origem para a mudança. O local de onde veio para o local para onde vai. Deus sempre deixa claro isso. Deus sempre mostra isso com uma precisão de clareza. Ele sempre vai deixar uma marca em nós. E não olhe para as suas marcas com desgosto. Muito menos com tristeza. Na verdade, as nossas marcas, os nossos traumas, as nossas cicatrizes, elas são instrumentos da glória de Deus para nos fazer alegrar e regozijar e celebrar, porque nós não somos mais quem nós éramos. Toda vez que um trauma seu vier à tona, uma cicatriz sua ficar visível, palpável, glorifique, celebre a Deus e diga: graças a Deus que eu não sou mais essa pessoa. Graças a Deus que esse é quem eu fui, mas não é quem eu sou. E quando o diabo se levantar para dizer, para jogar na cara o seu passado, repreenda a voz do diabo, porque esse é quem você era, não quem você é. Deus te libertou deste passado. Deus te libertou de quem você era. Graças a Deus que nós não somos quem nós éramos, porque Deus nos abraçou com um abraço de misericórdia. Aleluia! Celebre ao Senhor. Glorifique a Ele todas as vezes que as suas cicatrizes do passado aparecerem, estiverem pulsantes na pele, estiverem visíveis, porque quem você era, não quem você é. E quem você é, está guardado e escondido em Cristo.
Você está guardado e oculto em Cristo. Você está protegido no Senhor. A sua nova identidade em Cristo está guardada nele. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então celebre a Deus todas as vezes que você a vir e glorifique, dizendo graças a Deus. E Deus tem muito mais para fazer. Deus tem muito mais para fazer. Só que quando Jesus o restaura, quando Jesus o levanta, Jesus deixa um alerta. Olha o versículo 14. Jesus dá uma ordem, levanta, toma tua maca e anda. Mas Jesus vai deixar um alerta. Olha o versículo 14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, já estás restaurado, estás de pé, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus colocou ele de pé, Jesus o levanta, e com este alerta Jesus dá a entender que aquela enfermidade que o castigou por 38 anos era resultado do pecado. Jesus deixa claro para ele: vigia, para que não te aconteça algo pior. Talvez Jesus estava falando até de morte. Fique atento. Deus te colocou de pé, caminhe direito. Deus te levantou, ande como tal. Porque em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. A semeadura é opcional. Você escolhe o que semeia. Você tem um campo lá, você escolhe o que quer semear. O campo está vazio, a terra está fértil. Você escolhe o que semear. Você escolhe o fruto que você quer semear. Mas não adianta lançar a semente do limão achando que vai colher laranja. Não adianta lançar a semente da laranja achando que vai colher mexerica. Não adianta. A semeadura ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então Jesus está deixando claro: você semeou uma vez para o paralítico e você colheu paralisia por 38 anos. Não peques, para que não te aconteça algo pior. Em outras palavras, Jesus está deixando claro: eu te levantei para você endireitar a sua vida. A Bíblia é clara em dizer que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus nos levanta para que nós endireitemos a nossa vida. Jesus nos salva para que nós andemos em santidade. Jesus nos resgata e nos liberta para que nós andemos em liberdade, não mais em escravidão do pecado. Aliás, é o apóstolo Paulo quem disse que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E aí, na continuação do versículo, ele diz: não vos torneis a se submeter novamente ao jugo de escravidão. Então Jesus está deixando claro: Jesus nos coloca de pé para que nós venhamos nos endireitar. Jesus nos coloca de pé e o desejo dele é que nós permaneçamos de pé. Jesus nos levanta, Jesus nos coloca de pé, Jesus firma os nossos passos para que nós continuemos andando de pé. Ainda é o apóstolo Paulo quem diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele, pois, que está de pé, cuide para que não caia. Permaneça de pé. Jesus está nos levantando para que nós caminhemos de cabeça erguida. E Jesus nos mantém de pé através do ensino e da prática da sua palavra.
Em Hebreus capítulo 12, versículo 11 e 3, o escritor diz: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo ou de alegria, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei endireitar as vossas veredas, os vossos pés, para aquele que manqueja não se desvie inteiramente e antes seja sarado. Quando Deus nos olha manquejando, quando Ele vê o nosso joelho começando a vacilar, a intenção dEle, o desejo dEle é que não que nós caiamos, mas que nós firmemos o nosso joelho e continuemos caminhando e sejamos sarados, para que permaneçamos de pé. Deus quer que nós permaneçamos de pé. Bata no peito e diga: Deus quer que eu permaneça de pé. Fique em pé. Jesus é poderoso para curar os nossos traumas. Jesus é poderoso para sarar as feridas do nosso coração. Jesus é poderoso para derramar bálsamo sobre aquilo que nos magoou, aquilo que nos machucou, aquilo que nos maltratou. Então eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos e agora clamar ao Senhor e expor a Ele aquilo que de mágoa há no seu coração, porque Jesus quer curar a sua alma aqui essa noite. Talvez o tanque, esse instrumento limitado, é um obreiro, é um pastor que te maltratou, é algum líder que te desagradou. Talvez o tanque é algum parente seu, mas hoje a fonte de água viva está jorrando no meio da igreja. E o Espírito de Deus quer curar e sarar o teu coração. Então fecha os seus olhos e comece a expor ao Senhor em oração. Comece a derramar a sua alma diante de Deus. Pai, nós estamos diante de Ti, louvando e engrandecendo o Teu nome, porque Tu és digno, Senhor. Nós engrandecemos e louvamos, Senhor, ao Teu nome. Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para curar a nossa alma, curar o nosso coração. Então o Espírito de Deus vem de encontro e começa a limpar os corações feridos. Começa a limpar as almas maltratadas, os corações machucados. Derrama bálsamo, Senhor, sobre as nossas feridas. Senhor, eu sei que as cicatrizes vão permanecer, mas a dor não estará mais presente em nossa alma, maltratando o nosso coração. Vem, Senhor, e limpa. Vem, Senhor, e varre a nossa alma. Vem, Senhor, e limpa o nosso coração. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos. No nome de Jesus, Senhor, nós clamamos. Fale com Deus. Abra o seu coração. Deixa o Espírito de Deus tratar a sua alma. Deixa o Espírito de Deus derramar bálsamo sobre você. Deixa o Espírito de Deus curar o teu coração. Comece a trazer a memória, Senhor, ó Deus Pai, o que nos maltratou talvez no passado e nos